Olá a todos, este é o Escritório de Investigação de Mistérios. O acontecimento que desejo compartilhar com vocês hoje aconteceu no Nepal. O Nepal tem uma longa história. Foi habitado há 200 mil anos, governado desde cedo por uma dinastia. De acordo com livros históricos, a primeira dinastia do Nepal foi a dinastia Lite, antes de 465 d.C. No entanto, naquela época, o Nepal ainda não estava unificado. Era dividido em reinos pequenos. Em 1768, o Nepal foi unificado, tornou-se o Reino do Nepal. Depois disso, o país passou a ser governado por vários reis e várias famílias. Mas em 2008, a monarquia de 240 anos foi repentinamente abolida e transformada em república. A razão da abolição da monarquia começou com um mistério que ocorreu na família real nepalesa. Noite de 1º de junho de 2001, no Palácio Narayanhit, em Kathmandu, Nepal, ocorreu o assassinato sangrento da família real que chocou o mundo. 10 membros da família real do Nepal morreram neste incidente e outros 5 ficaram feridos. Entre os mortos estavam o rei Virendra e a rainha Aishwarya. Posteriormente, um oficial saiu e explicou que o príncipe de Pendra, de 29 anos, realizou o crime, pois estava insatisfeito com o casamento arranjado para ele por seus pais. Então atirou e matou os membros da família real. Depois disso, o príncipe também cometeu suicídio. No entanto, a população não acreditou na explicação oficial. Após isso, mais e mais reações ocorreram até que a monarquia fosse derrubada. Como os nomes são longos, substituímos pelos seus respectivos títulos. O príncipe tinha uma namorada, estavam apaixonados há mais de 10 anos. Ela era Devyani. O príncipe a conheceu enquanto estudava no Reino Unido. Devyani era inteligente, bonita e muito comportada. O príncipe tinha uma profunda afeição por ela. Os dois vinham de uma família com estruturas semelhantes. A mãe de Devyani era a filha do Maharaja de Gwalior, na Índia, e seu pai fazia parte da dinastia Hanna do Nepal. Pode-se dizer que a família Hanna era a mais proeminente do Nepal depois da família real. O pai de Devyani se formou na Universidade de Oxford. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores e Finanças pelo rei. Pela lógica, nenhuma família seria contra esse casal. Mas a rainha, a mãe do príncipe, se opôs fortemente contra o namoro de seu filho com Devyani. Por quê? Anteriormente, dissemos que o pai de Devyani veio da dinastia Hanna do Nepal. A rainha também era da família Hanna, mas pertencia a ramificações opostas da família. A rainha não queria que Devyani, qual fazia parte do lado oposto da família, se tornasse a sua própria nora. Sem falar que, se assim fosse, ela se tornaria a futura rainha do Nepal. Além disso, a mãe de Devyani era uma nobre indiana. O tio dela era um dos líderes do principal partido de oposição na Índia na época. A tia foi ministra do partido Bharatiya Janata. Por muito tempo, havia conflitos entre o Nepal e a Índia, e o clima interno do Nepal contra a Índia era muito sério. Então a descendência indiana de Devyani tornava-se um obstáculo para sua união com o príncipe. A fim de evitar que Devyani se casasse com o príncipe, a rainha encontrou uma outra candidata da sua própria família, que não era apenas bela e digna, mas também conhecida e respeitada pela rainha. Mas o amor do príncipe por Devyani estava profundamente enraizado e outras mulheres não conseguiam conquistá-lo. A rainha ficou muito insatisfeita com isso. 4 dias antes do sangrento incidente real, a rainha, sentindo que não tinha mais jeito, falou ao príncipe: "Se você quiser herdar o trono, deve se casar com aquela que escolhi para você." A rainha demonstrava certa generosidade, permitindo que o príncipe herdeiro e Devyani
mantivessem uma relação de amantes. No entanto, se o príncipe herdeiro insistisse em se casar com Devyani, o rei retiraria o direito de ele ser o próximo sucessor, entregando o trono para o irmão. Mas como uma pessoa como Devyani ficaria contente em ser apenas uma amante? O príncipe herdeiro não queria usar este tipo de relacionamento para ter o que poderíamos chamar de o melhor dos dois mundos. O príncipe herdeiro devia escolher entre o país e o amor. Isso o deixou muito triste e acabou fazendo com que ele cometesse uma tragédia. A família real nepalesa realizava um jantar especial nas sextas à noite da primeira semana de cada mês. 1º de junho de 2001 era sexta-feira. Naquela época, o príncipe herdeiro era o responsável pela segurança do palácio. Ele começou a confirmar a lista de participantes 2 dias antes do banquete. Ninguém percebeu nada de anormal. 1º de junho, o jantar foi realizado conforme o programado no salão de banquetes do Jardim Real. Os jovens membros da família real geralmente chegavam mais cedo, e o príncipe herdeiro chegou logo depois das 7 horas. Por volta das 8, o rei e a rainha chegaram um após o outro. O jantar oficialmente começava. Por se tratar de um jantar em família, apenas membros da família real e seus parentes estavam no salão do banquete. Guardas não estavam presentes. Por volta das 9 horas, o príncipe herdeiro deixou a multidão. Voltou para a residência e falou ao telefone com sua amante Devyani. Deu boa noite e disse que iria visitá-la no dia seguinte. Quando o príncipe voltou ao salão de banquetes, já tinha vestido um uniforme. A aba do chapéu era tão baixa que quase lhe cobria todo o rosto. Ele segurava uma submetralhadora Uzi e um rifle automático M16 na outra mão. Entrou em uma sala ao lado do salão de banquetes. Lá sentado estava o seu pai. O rei viu o filho entrando com uma arma. No início, pensava que desejava mostrar a sua mais nova aquisição. Deu um passo à frente, mas logo o rei percebeu que o príncipe não parecia normal. O rei levantou a mão e disse ao filho: "Posso tolerar sua atitude, mas se você der um passo à frente, não poderei ajudá-lo." O rei olhava para o príncipe herdeiro com uma expressão séria. O príncipe, encarando o pai, disparou a arma. O rei foi atingido no pescoço e abdômen e caiu para a direita. Chocados, havia gritos. Todos fugiram caoticamente. Em seguida, o príncipe herdeiro saiu da sala e atirou nos que estavam no salão de banquetes. Como tudo aconteceu repentinamente, as pessoas não tiveram tempo de reagir. Durante o processo, o príncipe não disse uma palavra. Nem tinha qualquer expressão no rosto, apenas atirava para todos os lados. O tiroteio finalmente acabou. O príncipe se virou e caminhou em direção ao jardim, provavelmente tentando dissuadi-lo. A mãe e o irmão mais novo, isto é, a rainha e o segundo príncipe, tentaram expulsá-lo, mas, após alguns tiros, ambos caíram sob a arma do príncipe herdeiro. Pouco tempo depois, o príncipe foi novamente ao salão de banquetes. Naquele momento, a tia e a irmã dele choravam ao lado do rei. O príncipe herdeiro atirou nelas sem dizer uma palavra e atirou novamente no rei. O terceiro tio do príncipe tentou persuadi-lo a abaixar a arma, mas ele não ouviu e atirou no peito do terceiro tio. O massacre durou alguns minutos. Vários membros da família real morreram no local. Isso incluiu o rei, a rainha, o irmão e a irmã do príncipe, e o terceiro tio, que ficou gravemente ferido e morreu alguns dias depois. Além disso, muitos membros da família real ficaram feridos. Depois que o massacre acabou, o príncipe herdeiro cometeu suicídio com um tiro na cabeça na ponte de um rio que ficava no jardim. No jantar de 1º de junho, um membro da família real estava ausente. Este era o segundo irmão do rei, príncipe Gyanendra. No dia do assassinato, ele estava em Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal.
A esposa e o filho de Gyanendra compareceram ao jantar em 1º de junho, mas sobreviveram milagrosamente. A esposa de Gyanendra foi baleada no pulmão. A bala atravessou as costelas, mas se recuperou após mais de um mês de tratamento. O filho de Gyanendra escapou dos tiros do príncipe. Mencionamos anteriormente que depois que o massacre acabou, o príncipe herdeiro cometeu suicídio, mas não morreu. Ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital. Devido à morte repentina do rei, de acordo com a Constituição do Nepal, o príncipe herdeiro resgatado no hospital herdaria o trono. E o segundo tio, o príncipe Gyanendra, serviria como regente. No entanto, o príncipe não conseguiu se recuperar e morreu na manhã de 4 de junho. Gyanendra foi coroado rei algumas horas depois. Logo após o anúncio dessa notícia, muitos manifestantes invadiram as ruas do Nepal. Por um lado, as pessoas suspeitavam que a família do príncipe herdeiro havia sido propositalmente aniquilada. Por outro lado, alguns simplesmente não gostavam da família Gyanendra. 1990. O rei Birendra, que foi morto, havia desistido do verdadeiro poder imperial e implementado uma monarquia constitucional. Este comportamento deixou seu irmão Gyanendra muito insatisfeito. Antes de Gyanendra assumir o trono, havia vários sinais de que ele não respeitava a monarquia constitucional e era muito apegado ao sistema monárquico. Além disso, o filho de Gyanendra brigou com a polícia muitas vezes e até sacou uma arma para ameaçar policiais. É dito que o filho de Gyanendra, em 2000, dirigiu um carro em alta velocidade e matou 5 pessoas, incluindo um cantor, e depois fugiu. De acordo com a lei do Nepal, sem a permissão do rei, membros da família real não podem ser processados. Então o filho de Gyanendra saiu ileso. Este comportamento despertou forte resistência do povo nepalês. Muitas pessoas o acusaram de menosprezar a lei e destruir o ambiente democrático. Apelava-se veementemente para a remoção da imunidade dos membros da família real. Quando o novo rei Gyanendra estava patrulhando as ruas, as pessoas gritaram contra ele: "Executem um rebelde Gyanendra! O príncipe herdeiro era inocente. Punam o verdadeiro assassino." A polícia agitava seus cacetetes. Correram contra os manifestantes que atiravam pedras e dispararam gás lacrimogêneo contra a multidão para conter os distúrbios. Em Katmandu foi imposto um toque de recolher. O funeral oficial do príncipe herdeiro foi realizado na noite de 4 de junho. Por causa do toque de recolher, as pessoas não foram autorizadas a participar da cerimônia de despedida. Apesar disso, milhares de pessoas resistiram, cercaram o hospital, impediram que o corpo do príncipe herdeiro fosse queimado e exigiram um novo exame. Mas o povo foi rapidamente reprimido pelo exército e mais de 500 pessoas foram presas. Diante da enorme pressão pública, Gyanendra anunciou a criação de um comitê de investigação para investigar o que realmente havia acontecido no tiroteio. Em meados de junho, o governo nepalês divulgou um relatório de investigação. Hanaba, presidente do Parlamento do Nepal, um dos membros do comitê de investigação, concluiu sobre o incidente em uma entrevista coletiva. O príncipe herdeiro bêbado atirou e matou os membros da família real indiscriminadamente. Mas ainda havia muitas pessoas que se recusavam a acreditar que o príncipe herdeiro havia realizado os assassinatos. E a irracionalidade em todo ato preparou o terreno para teorias de conspiração. Por exemplo, por que a família de Gyanendra teria sobrevivido ao desastre? O príncipe herdeiro realmente havia cometido suicídio? Algumas pessoas até suspeitavam que o príncipe herdeiro realmente havia atirado e matado membros da família real naquela noite. Uma teoria amplamente divulgada era que Gyanendra havia planejado o assassinato da família real e culpava o príncipe herdeiro. Primeiro, Gyanendra se beneficiou com tudo o que ocorreu.
O rei foi morto no tiroteio e ninguém sobreviveu. O terceiro príncipe também ficou gravemente ferido e morreu. Portanto, Gyanendra herdou o trono sem impedimentos. Segundo, a família Gyanendra sobreviveu milagrosamente. O mais bizarro era sobre o filho de Gyanendra. O pai, a mãe, o tio, o irmão e a irmã do príncipe não conseguiram impedi-lo de cometer o massacre. Mas o filho de Gyanendra conseguiu fugir e proteger um membro da família real. Isso era realmente estranho. Terceiro, a alegação anterior de Gyanendra de que o tiroteio começou devido a uma falha no gatilho da arma também despertou suspeitas generalizadas entre o povo nepalês. Quando o príncipe herdeiro foi resgatado no hospital, Gyanendra, que já reinava, anunciou que o assassinato foi causado por uma falha no gatilho, que causou um alvoroço. Como 9 pessoas poderiam ter morrido no local? Essa quantidade de mortes só poderia ser causada por tiros intencionais. Embora Gyanendra posteriormente tenha declarado que, devido a restrições constitucionais, o príncipe herdeiro não poderia ser culpado, o povo do Nepal não confiava mais nele. Além disso, durante o processo de investigação, muitas falhas em evidências importantes foram encontradas. Isso deixou o povo nepalês cético em relação aos resultados da investigação. Após o assassinato, os corpos de todos os mortos foram cremados às pressas, e o relatório de investigação do governo não revelou a localização dos ferimentos da bala do príncipe herdeiro. Um boato dizia que o local onde o príncipe fora baleado não teria sido na cabeça, mas sim nas costas. Dessa forma, seria impossível cometer suicídio. Existiam também muitas contradições nos depoimentos das testemunhas, grandes discrepâncias nos detalhes-chave. E todos eles apareceram depois que o novo rei Gyanendra assumiu o trono. Muitas pessoas pensam que essas testemunhas foram instigadas ou coagidas a cometer perjúrio. Além de falarem que Gyanendra buscava usurpar o reinado, há também uma alegação sensacional de que a posição pró-China do rei causou grande insatisfação no país, e o assassinato sangrento da família real nepalesa seria um trabalho da agência de espionagem daquele grande país. Depois que Gyanendra assumiu o trono, o prestígio da família real nepalesa foi bastante reduzido. Na guerra civil que estava em curso, as forças armadas do Partido Comunista do Nepal ganharam apoio popular gradualmente. Entre 2012 e 2005, Gyanendra minou 2 vezes a monarquia constitucional e assumiu o poder, provocando protestos em massa nas ruas. Depois que o governo foi dissolvido, devido à insatisfação com a ditadura do rei, os principais partidos políticos do Nepal formaram uma coalizão de 7 partidos contra a realeza, exigindo que o rei restaurasse a política democrática, e então formaram a coalizão com o Partido Comunista do Nepal. Abril de 2006, manifestações em grande escala estouraram em todo o Nepal. Mais de 100.000 pessoas romperam o cordão da polícia e se aproximaram do Palácio Real no centro da capital, Katmandu. Gyanendra foi forçado a tomar uma posição e anunciou o abandono do poder absoluto da família real e a restauração do parlamento. 28 de maio de 2008. A Assembleia Constituinte do Nepal anunciou a abolição da monarquia e mudou o estado para República Democrática Federal. Gyanendra tornou-se o último monarca da dinastia Shah. E a dinastia Shah, que foi a última monarquia da história do Nepal, acabava de morrer. O que você acha sobre esses acontecimentos? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima.